Nós vamos começar hoje o tema de antropologia, lembrando que é o mesmo módulo, tá? Então, nós terminamos pneumatologia, que nós falamos do Espírito Santo, e ainda estamos no mesmo módulo, é um módulo um pouco maior, né? 3 assuntos, nós vamos ainda para o assunto do pecado depois, hamartiologia, mas por agora nós vamos introduzir antropologia. Então, como é uma palavra um pouco mais conhecida, né? Ela é mais usada, então é o estudo sobre o homem, né? A palavra anthropos no grego se refere ao homem, e logia, estudo. Então, estudo sobre o homem. Quem é o homem? Então, para o nosso estudo, a gente vai se voltar para os aspectos bíblicos, né? Com relação ao que a Bíblia diz sobre o homem. Quem é o homem segundo as Escrituras? Então esse é o nosso foco aqui, tá bom? Hoje, no primeiro assunto, nós vamos falar sobre imago Dei e constituição humana. Não sei quais dos irmãos já ouviram essa expressão, mas nós vamos explicar exatamente o que é, o que se refere, o que ela toca, tá bom? Primeiro, vamos falar um pouco sobre o nome do homem. Nós já falamos um pouco sobre evolução, né, sobre criação, então nós não vamos entrar nesse mérito aqui, tá? Já teve a sua parte no nosso estudo, então nós vamos falar um pouco sobre por que Deus deu esse nome para o homem, né, que ele tem, né? Então nós vamos ver isso baseado no texto de Gênesis 2:7. Então diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, um texto conhecido, né? Da onde nós tiramos que o homem foi formado do pó da terra. Então Deus esculpiu o homem ali, né? Nós não sabemos exatamente como foi essa dinâmica, esse processo, mas a matéria-prima do nosso corpo é pó, né? O pó da terra. É bom que a gente possa se lembrar disso constantemente, né? Para a gente saber o nosso lugar, não é? Como fala o Salmo mesmo, né? Como nós somos transitórios, então isso é bom a gente sempre lembrar sobre que nós viemos de fato do pó. Então, algumas expressões que eu quero destacar aqui com os irmãos. Então, os destaques em negrito, né? Então, não sei se dá para ver direito, mas no esboço aí tem, o homem e a terra, né? São os destaques aqui em negrito. Elas são as palavras hebraicas respectivamente. Então, Adam, que é a palavra homem, tá? No hebraico, Adam, e a palavra terra no hebraico é Adamá, né? Existe outra palavra também para se referir à terra, mas aqui no caso é essa palavra. Por que eu queria destacar? Para os irmãos verem a relação que existe entre as duas palavras. Então, no hebraico a gente lê de trás para frente, tá bom? Então a primeira letra, por exemplo, dessa palavra Adam, seria esse símbolo aqui, né, que nós chamamos de Aleph. Então, olhe agora para a palavra terra, né? Então ela tem a mesma estrutura, o que nós chamamos de raiz, né? Ela tem a mesma raiz da palavra homem, tá vendo? Essa letra e essa. Essa daqui pode parecer diferente, mas é a mesma, tá bom? No hebraico, algumas letras, quando aparecem no final da palavra, elas mudam o formato, apesar de serem a mesma letra. Então, a raiz das duas palavras é a mesma, tá bom? Tanto para a palavra homem, como a palavra terra, né? Então, como vocês perceberam, a palavra homem é Adão, né? Ela fala Adam no hebraico, mas traduzida para o português fica Adão. Esse é o nome da humanidade. Então Adão significa, é até curioso isso, significa vermelho, ou seja, aquele que veio da terra. Então a terra daquela região, a terra fértil, ela tem uma cor mais avermelhada, né? Então a palavra homem, por essa razão, também significa vermelho, ou seja, aquele que de fato veio da terra. Esse é o significado da palavra Adam, homem, traduzida para o português. Outra curiosidade interessante,
é que Adão, esse termo, que é traduzido para o português tanto como homem, ou às vezes como Adão, foi o termo usado como nome para o primeiro integrante da raça humana, no caso Adão, né, do sexo masculino, mas também representa e é usado de forma genérica para se referir à raça humana, ao ser humano. Então, essa palavra Adão é tanto o nome, né, do primeiro ser, de Adão, como é também usado em várias partes do Antigo Testamento para se referir à raça humana. Então, quando vai falar sobre o homem, né, no português a gente também faz assim, não é? A gente usa o substantivo masculino como forma de se referir ao todo, né? A englobar tanto homens como mulher, né? Então a gente fala, o homem foi criado por Deus. A gente está querendo dizer tanto o homem como a mulher. Então no hebraico também é assim. Então muitas vezes quando vai falar da humanidade, do ser humano, ele usa a palavra Adão, né? Adão no hebraico. Então uma curiosidade para os irmãos. Olha só esse texto, Gênesis 5. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou. E lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. As palavras em negrito, no caso Adão aqui em cima, homem e Adão aqui embaixo, são a mesma palavra, aquela palavra que nós vimos, Adão, no hebraico. Então veja que no português, né, às vezes é traduzida como Adão, às vezes como homem. Se alguém tiver a nova versão internacional, a NVI, se eu não me engano aqui vai estar assim, e lhes chamou pelo nome de homem, ao invés de Adão. Então tanto faz, às vezes uma tradução coloca a palavra homem, outra palavra Adão, mas são, na verdade, são a mesma palavra ali no original em hebraico, tá bom? Só aqui que há uma diferença. Aqui seria, vamos dizer, o macho e a fêmea, né? O que está traduzido por português como homem e mulher, seria melhor se traduzisse macho e fêmea, porque são palavras, por exemplo, esse homem é uma palavra diferente daqui. Esse homem aqui é a palavra zakar em hebraico e aqui nekebá, que são as palavras, né, traduzindo ao pé da letra, macho e fêmea. Então perceba que essa diferença aqui. Há também o texto de Gênesis 2:23, que eu gostaria de destacar. E disse o homem, esta é afinal osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Então aqui é usado, de fato, os termos mais específicos para homem e mulher, né? Varão e varoa, que é também usado em várias outras partes do Antigo Testamento. Quais são essas palavras? Eu quero mostrar a relação entre elas também como curiosidade aqui para os irmãos. Então, aqui nós temos as duas palavras próprias para se referir ao ser humano quanto ao seu sexo em específico. Então, no caso do varão, é a palavra ish, né, que significa o sexo masculino. E no caso da varoa, ishá, né, que é a mulher. Então, por isso que Adão falou, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomado. Ou seja, há uma relação, né? Adão colocou o nome na mulher de varoa, porque ela foi tirada do homem, porque tinha uma relação com o homem. Então, perceba aqui, novamente, que a mesma raiz de ish, de varão, está presente no nome da mulher, né? Só acrescenta aqui depois a vogal. Então, é a mesma raiz, né? A palavra mulher vem da palavra homem, ali no hebraico. Então, essa curiosidade é interessante os irmãos saberem. Então, tem a palavra genérica, que é a palavra Adão, e também tem essas palavras específicas, né? Para macho, para fêmea, para homem e para mulher. Agora vamos mesmo entrar em imagodei. O que é esse termo? Então, imagodei é uma expressão em latim. Às vezes nós encontramos na nossa teologia algumas palavras que são usadas em latim, né? Como é o caso de imagodei, que significa imagem de Deus, né? Nós temos lá o texto, Gênesis 1:27, criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, né? Então, esse texto, só
aplicar, né, o que a gente viu. Então, homem aqui seria a palavra Adão, né, se referindo ao homem genérico, né, ao ser humano, vamos dizer assim. E aqui, homem e mulher os criou, seria macho e fêmea, Zacar e Quebá, tá bom? Então, só essa diferença aqui. Então, o que distingue o homem do restante da criação é justamente o fato dele ter sido criado à imagem de Deus. Isso coroa o homem como um ponto alto da criação. Então, nós vamos estudar as implicações que existem pelo fato do homem ter sido criado à imagem, conforme a semelhança de Deus. Então isso é um ponto muito importante do homem, e é de fato, como eu disse, o que nos torna diferentes do restante da criação à nossa volta. Esse é um ponto muito importante, que tem várias implicações importantes para nós estudarmos. Então vamos lá. O termo hebraico para a imagem de Deus então outra curiosidade, né? Tselehen, Elohim. Então, Elohim é o nome de Deus, mais conhecido, e esse termo para imagem. Então, a imagem de Deus no hebraico fica assim. O homem foi criado de acordo com a imagem de Deus, ou seja, a imagem de Deus serviu como um molde, né, a partir do qual Deus fez o ser humano. Então, é interessante a gente perceber isso. Existem aspectos de Deus que foram impressos no homem. Por isso que é dito, a imagem conforme a semelhança de Deus. A pergunta é, quais são esses aspectos? O que de Deus tem no homem? O que de certa forma foi transferido aqui? De que forma o homem é um reflexo de Deus? Tá? As palavras imagem e semelhança carregam significados comuns, né? Então, o autor está usando aqui sinônimos para tentar explicar uma ideia. Então, assim como acontece na língua portuguesa, você vai querer explicar uma coisa que alguém não conhece, você começa a usar sinônimos, palavras, adjetivos para tentar explicar algo desconhecido. Nós vemos muito isso na literatura apocalíptica, né? Quando João teve aquela visão de coisas que ele nunca tinha visto, coisas surpreendentes, ele começa a usar símbolos para explicar aquilo, vários símbolos para tentar comunicar para o leitor, para tentar ser o mais fiel possível à visão que ele teve. Então, esse é um recurso que nós usamos, né? Nós hoje usamos, e também nós vemos isso nos escritores bíblicos, usar sinônimos para tentar comunicar uma ideia de forma mais precisa. É isso que o autor faz quando ele fala imagem e semelhança. Então são palavras que estão vinculadas, né? Elas estão relacionadas uma com a outra. Então a ideia de uma figura que representa, que é similar, no caso, a Deus. Ao usar as duas palavras, então como nós falamos, o autor bíblico dá a impressão de estar tentando explicar uma ideia complexa, de que o ser humano é de alguma maneira um reflexo de Deus, né, em algum aspecto ali. Todavia, a grande pergunta que surge nesse ponto é: qual a implicação do fato do ser humano ter sido criado de acordo com a imagem de Deus? O que isso muda? Em que isso torna o ser humano diferente do restante da criação? Então, nós vamos estudar esses aspectos, tá bom? Que estão envolvidos aí na Imago Dei, nessa imagem de Deus. Então, podemos destacar 3 aspectos importantes. Então, isso daqui é realmente importante. 1. O ser humano foi dotado com a capacidade de ser espiritual. Isso é, de ter consciência de Deus e da necessidade de buscá-lo. Então, um dos aspectos que está ali impresso na imagem de Deus presente em nós, é que nós temos espiritualidade. Então, nós temos não somente um senso de espiritualidade, mas nós temos também a necessidade. O ser humano é um ser espiritual. Perceba uma coisa, tudo o que nós vamos falar, que está relacionado com a imagem de Deus, são coisas intrínsecas a nós, ou seja, são coisas inerentes, coisas que não tem como separar de quem nós somos, né? Porque se você separa algo intrínseco a algo, aquilo deixa de ser o que é.
tá bom? Então, nós fomos feitos à imagem de Deus, e os aspectos que estão vinculados à imagem de Deus são inseparáveis do ser humano. Uma vez que você separa disso, o ser humano deixa de ser ser humano. Então não tem como separar. Então o primeiro aspecto é que o ser humano é um ser espiritual. Tanto o ateu como o crente, enfim, o ser humano é espiritual. Ele tem esse senso de espiritualidade e ele precisa de Deus. Tá? Então isso é o primeiro ponto que eu queria destacar. 2. Assim como Deus, o homem também é um ser dotado de inteligência, emoções e vontade própria, tornando-o relacional e pessoal. Então, nós vimos isso um pouco, em algumas aulas passadas, mas a imagem de Deus, ela também torna o homem um ser capaz de se relacionar. Deus é assim, Deus sempre se relacionou eternamente entre si. Entre as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus é relacional, Deus é um ser pessoal, e a imagem de Deus transferiu, comunicou isso para nós. Então nós temos inteligência, nós temos emoções, vontade própria, assim como Deus tem também. E mais, nós falamos no começo do nosso curso sobre os atributos de Deus que são comunicáveis, ou seja, características que Deus tem, que Ele em alguma medida comunica para o homem, dotou o homem com esses atributos. Então são atributos também que nos tornam seres pessoais. A questão da bondade, da moralidade, nós somos seres morais, sabemos distinguir entre o bom e o mal, nós temos uma consciência, Deus imprimiu a sua lei no nosso coração. Então esses aspectos estão vinculados aí, no fato do homem ser um ser relacional. Então isso implica em muitas coisas, como eu disse, inteligência, emoções, vontades, os atributos comunicáveis, essa consciência, essa lei que Deus imprimiu no nosso coração, tudo implica aí na questão de sermos pessoais e relacionais. Esse é outro detalhe importante. Então, o corpo físico do ser humano também está relacionado com o imago Dei, pois este é parte essencial do ser humano, sendo também um meio necessário para a sua autoexpressão. Nós vamos falar disso daqui a pouco, quando falarmos de constituição humana. Mas já nos antecipando um pouco, o corpo é parte essencial também do homem, então não tem como você desvincular o corpo, Pode até dizer, poxa, mas Deus é espírito, que como o nosso corpo pode ser imagem de algo que é invisível? De fato, essa é uma boa pergunta, Apesar de que nós temos Jesus Cristo que se encarnou, e a palavra fala que Jesus Cristo foi morto antes da fundação do mundo. Então tem como a gente caminhar um pouco nisso, mas de certa forma o nosso corpo é aquilo que dá cor às nossas expressões, aos nossos relacionamentos. Então não tem como a gente separar, tá bom? O nosso corpo do fato da gente ter sido criado à imagem de Deus. Então, inclusive o nosso corpo físico, ele tem alguma relação ali com o imago Dei, com a imagem de Deus, tá bom? Então esse é um detalhe importante também. Ponto 3. Para a gente falar do ponto 3, eu quero destacar o texto. Lembra que o texto que nós lemos foi Gênesis 1:27, que fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou. Agora eu quero ler um versículo antes, o 26, o 27 de novo, e o próximo também, o 28. Quero destacar esse texto. Diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, vamos dizer,
esse seria o texto um pouco mais completo, quando Moisés vai narrar o fato de que nós somos criados à imagem de Deus. Por que eu quis destacar esses 3 versículos? Então, deixa eu fazer um destaque aqui. Aí, veja aqui, em negrito, tenha ele domínio. Então, logo após que foi narrado que o homem foi feito à imagem de Deus, é escrito, tenha ele domínio sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais, sobre a terra, sobre todos os répteis. Então, veja que Deus está, na verdade, aqui, sujeitando, no contexto do Imago Dei, sujeitando toda a sua criação ao homem. O restante dos seres vivos, Deus coloca sujeitos sob a autoridade do ser humano que ele havia criado. Tanto os animais, como também aqui fala toda a terra. Aí novamente diz embaixo, repete aqui a imagem de Deus, fala que Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. Aí novamente, dominai sobre isso, sobre aquilo e sobre aquilo outro. Então veja, aspectos muito curiosos que estão vinculados à imagem de Deus, no que diz respeito à questão da autoridade do ser humano sobre a terra que Deus fez. Se você for pegar a narrativa de Gênesis, você já vai ver isso, que Deus fez a terra e não havia ainda chuva ou homem para lavrar o solo, né? Aí Deus coloca o homem no jardim com a responsabilidade de cuidar o jardim. Então você já vê aí no começo de Gênesis esse princípio da autoridade e do domínio do ser humano sobre a terra tomando forma. Deus encarrega o homem no que diz respeito ao seu trabalho, à sua função em cuidar e administrar da criação que Deus fez. Então, o primeiro ponto que nós levantamos diz respeito ao fato de que nós somos seres espirituais, não foi isso? O segundo ponto foi o fato de que nós somos seres sociais, relacionais, pessoais. E o terceiro ponto que eu estou levantando, que a gente está conversando agora, é o fato de que nós somos, uma palavrinha importante, vice-regentes de Deus. O homem é vice-regente de Deus. Deus é o regente supremo da criação e Deus decidiu mediar a sua regência, mediar a sua soberania, usando o homem para isso. Então isso é um conceito importante, tem muitas aplicações que nós vamos ainda investir muito tempo nisso falando. Então, primeiro os irmãos têm que entender essa ideia. Vamos passar aqui um pouquinho. Deus é o regente supremo de toda a criação, todavia foi do seu agrado constituir o ser humano como seu vice-regente no domínio sobre a sua criação. Então perceba que logo após que a narrativa diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, ali aparece, tenha ele domínio, e depois quando fala para ele se multiplicar, se multiplique para encher a terra, para sujeitar a terra, e de novo, dominai, né, sobre os outros seres vivos. Então a questão do domínio e da regência da criação por parte do ser humano está totalmente vinculado com o fato do homem ter sido feito conforme a imagem e semelhança de Deus. Deus decidiu exercer uma soberania mediada na sua criação pelo seu vice-regente, espalhando a sua influência na terra através da multiplicação da sua imagem por todo lugar. Então aqui a gente tem um conceito interessante, né? Eu costumo usar uma ilustração para tentar explicar isso melhor. O rei do Egito, o faraó, ele tinha uma forma peculiar de espalhar o seu domínio sobre as suas terras. Ele fazia aquela esfinge, que era aquele gato, né, um tipo de um gato assim, com o rosto, na verdade, do faraó. O que ele estava fazendo quando ele construía isso? Ele estava dizendo, olha, a terra onde tem a minha imagem me pertence. Ele estava marcando a sua influência e a sua
autoridade sobre a terra que ele possuía. Então isso, de certa forma, é uma ilustração para a gente tentar entender esse conceito. Porque Deus decide exercer a sua regência através do homem, e aí ele pede, abençoa o homem, o torna fecundo e diz: multiplique-se, encha a terra, sujeitem a terra e domine sobre a terra. Então Deus está, na verdade, abençoando o homem para que ele se multiplique e encha a terra com a sua imagem, com a imagem de Deus que está presente, impressa no ser humano, para que Deus governe a terra através do ser humano que ele criou. Então esse é o propósito aqui vinculado ao aspecto do Imago Dei, o terceiro aspecto que eu queria destacar. O ser humano, ele é o vice-regente de Deus na manutenção, na administração de toda a sua criação. Talvez de forma um pouco mais prática, se aproximando um pouco mais da nossa realidade, a gente poderia colocar aqui a questão do nosso trabalho, tá bom? A gente vai falar especificamente sobre isso na próxima aula que nós falarmos sobre antropologia, né? Semana que vem tem o Hernandes, aí daqui 2 semanas nós vamos falar sobre isso, sobre os 3 mandatos do homem, que na verdade cada um dos pontos que nós vimos é um mandato específico, como se fosse algo que está sobre o homem, né? Então nós temos o mandato espiritual, nós temos o mandato social e nós temos o mandato cultural. A palavra cultural nesse sentido se refere ao cuidado, à administração do homem, da cultura à sua volta, da criação à sua volta, que é justamente o ponto que nós estamos tratando. Então nós vamos ver outros aspectos sobre isso. 2 observações adicionais sobre a Imago Dei, que eu queria destacar aqui. Primeira delas, a entrada do pecado na criação não destruiu a Imago Dei no ser humano, apenas a corrompeu e a descaracterizou. É impossível, como nós dissemos, o ser humano perder a Imago Dei, pois esta é intrínseca, inerente a ele. Nós vamos falar mais sobre o pecado, que é o próximo assunto, mas já nos antecipando um pouco, porque cabe aqui, né, destacar isso. Quando Adão e Eva caíram em pecado, quando a humanidade caiu em pecado, a imagem de Deus presente no homem, ela não foi perdida, porque é impossível, como nós falamos, o ser humano perder, porque se perdesse deixaria de ser o que é. O que aconteceu foi uma corrupção nessa imagem, de forma que tudo o que essa imagem representa, o aspecto espiritual, social e o aspecto da vice-regência, foi corrompido pelo pecado. Então, nesse sentido, o pecado, ele levantou barreiras no nosso relacionamento para com Deus, que é o primeiro aspecto. O pecado levantou barreiras no nosso relacionamento interpessoal uns com os outros, no aspecto social. Ninguém tem dúvida disso, né? E o pecado também levantou barreiras na nossa administração das coisas que Deus nos deu. Alguém tem dúvida que o ser humano muitas vezes destrói a terra ao invés de cuidar da terra, não é? Então veja que o pecado, na verdade, tocou cada um desses 3 aspectos importantes que nós destacamos no Imago Dei: o espiritual, o social e o aspecto cultural, aqui falando da questão da vice-regência. Então é uma corrupção que houve. Então nós vemos várias evidências do fato acima, né, de que de fato não houve uma remoção da Imago Dei, mas apenas uma corrupção em várias partes das Escrituras. Então olha só. O fato do homem ter sido criado à imagem de Deus é a base da instituição divina da pena de morte. Então, se você for ver em Gênesis 9:6, que é posterior à queda, não é? A narrativa da queda está em Gênesis 3, Gênesis 9 vem depois. Então, se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Qual é a ideia? Se o homem tivesse perdido a sua imagem com a entrada do pecado, esse texto não faria sentido, não é? Então é só uma defesa de que de fato a imagem de Deus não foi perdida no homem. Outro texto
É de Tiago, né? Tiago nos alerta para não amaldiçoarmos outro ser humano, pois a humanidade foi criada à semelhança de Deus. Olha o que diz Tiago 3:9. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, está falando da língua, né? Esse é o contexto. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Então ele mostra esse valor intrínseco que está no homem, porque ele é a imagem de Deus, né? Percebe que a imagem de Deus no homem, ele é importante até mesmo para a gente, por exemplo, ir contra o aborto, né? Porque nós somos contra o aborto, porque existe um valor intrínseco na vida humana. O ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus. Então, onde há vida humana, nós de forma alguma podemos ser apoiadores, né, da questão do aborto. Então, esse é um dos aspectos, né, uma das aplicações que a gente poderia fazer. Até mesmo no caso de Tiago, ele está falando, olha, não use a sua língua, não use a sua vida para de alguma forma denegrir a outra pessoa, porque ela é feita à imagem e semelhança de Deus. Ela é valiosa, há um valor em todas as pessoas, até mesmo no ímpio, né? O terceiro argumento. A autoridade masculina sobre a mulher no casamento e na vida eclesiástica. Então Paulo também usa esse mesmo argumento, olha só. Porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Então ele está falando a questão do véu, e que o véu, na verdade, representa a submissão da mulher sobre a autoridade masculina, tanto no casamento como na igreja. A questão ali, né, podem questionar, puxa, mas a mulher também não é feita à imagem de Deus? Parece que o texto fala que ele é a glória do homem, como assim? O texto está falando no aspecto funcional, né? Lembra que o texto que nós lemos de Gênesis fala da imagem de Deus, homem e mulher os fez, né? Então, nós somos, em essência, no aspecto ontológico, iguais, nós temos o mesmo valor. Aqui Paulo está tratando uma questão funcional, no que diz respeito à economia, né? A administração, a funções diferentes. Então, na funcionalidade, um está acima do outro. É por isso que ele usa essa questão. Você vai ver uma ideia parecida em 1 Timóteo, capítulo 2, quando Paulo está falando também do mesmo aspecto, da autoridade masculina na igreja. Ele vai dizer, vai usar como argumento que Adão foi criado primeiro do que Eva. Então, é a mesma ideia que Paulo está colocando aí em 1 Coríntios. É uma das bases que Paulo usa, tanto aqui como em 1 Timóteo 2, para autoridade masculina funcional, tá? Não ontológica, não no que diz respeito ao ser. Então esses são, vamos dizer, 3 argumentos para mostrar que, mesmo depois do pecado, a imagem de Deus no homem, ela não foi perdida, tá bom? Por isso que nós mostramos esses 3 textos. Ela foi apenas corrompida, afetada pelo pecado. Então, se a imagem de Deus no ser humano fosse perdida com a entrada do pecado no mundo, esses textos não fariam sentido e não deveriam existir. O segundo ponto importante, então, o primeiro ponto foi que o pecado corrompeu a imagem de Deus. Nesse sentido, o segundo ponto diz, a regeneração e a santificação constituem, nesse sentido, a restauração processual, né, nesse processo, da imagem de Deus presente no homem, operada pelo poder do Espírito, segundo o modelo perfeito do ser humano, o Senhor Jesus Cristo. De ser humano, né? Então, qual que é essa ideia? Se o pecado corrompeu a imagem de Deus e todos os aspectos que estão envoltos nessa questão da Imago Dei, a regeneração, a nossa nova vida em Jesus, o processo de santificação é, na verdade, o resgate de tudo aquilo que foi corrompido pelo pecado. Então, quando nós estamos nos santificando, né, nesse processo de nos parecermos cada vez mais com Jesus, através do Espírito que habita em nós, na verdade, estamos restaurando, nos aproximando cada vez mais de Deus, cada vez mais um do outro, né? Ame a Deus sobre todas as coisas, seu próximo como a ti mesmo. E também nós estamos cada dia mais aprendendo a servir melhor
uns aos outros e a cuidar das coisas que nós temos. Então veja que a santificação é, na verdade, a restauração da imagem de Deus que foi corrompida pelo pecado. Percebe esse link? E qual é essa imagem? Agora nós temos uma imagem ainda mais clara, Jesus Cristo, que é a plena revelação para nós de quem Deus é. Então nós estamos sendo feitos à imagem de Jesus, e o escultor é o Espírito Santo que habita em nós, né? Então eu gosto dessa ideia, deixa eu até colocar o versículo aqui, olha só, 2 Coríntios 3,18, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, ou seja, um processo de parte por parte, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então ele está falando, nós agora, com o rosto desvendado, ele estava usando toda a ilustração de que Moisés viu o Senhor a partir de um véu, mas nós hoje, nós vemos o Senhor sem o véu, né? Então ele usa essa explicação para dizer justamente do Espírito que habita em nós, do que significa a nossa nova vida em Jesus. Ele fala, agora vocês com o rosto desvendados, né? Vocês agora com a nova vida em Jesus, vocês estão sendo transformados na sua própria imagem, através do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é esse escultor, né? Ele vai esculpindo em nós a imagem de Jesus, como todo processo, né, de esculpir, vai saindo lasca, né, do material, ou seja, é doloroso, né, esse processo de santificação. A gente tem que abrir mão da nossa carne, tem que negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz. É um processo doloroso, mas o trabalho final, ele glorifica ao Senhor, né? Nós estamos sendo feitos à imagem de Deus, e aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la. No final das contas, nós chegaremos lá. Nós seremos como perfeitos, né? É a palavra que Paulo usa em Filipenses. Nós seremos perfeitos, totalmente santos. A obra vai terminar naquele dia, quando Jesus voltar. Até lá nós estamos em construção. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Ninguém chegou lá ainda, né? Nós estamos caminhando para o alvo. Nós estamos em construção e nós estamos caminhando juntos nesse processo. Outro texto, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Veja, nós estamos sendo feitos conformes à imagem de Jesus. Esse texto está aí para dizer isso também. Muito bem, resumo do Imago Dei. O texto de Gênesis, as 3 implicações da Imago Dei: ser espiritual, ser relacional e vice-regente de Deus. Então, os 3 aspectos aí. Tem aí na folhinha de vocês. Então, nós vamos trabalhar aqui constituição humana. Vamos correr um pouquinho. Então, existem 2 posições como a constituição humana. Que aspectos constituem o ser humano? O ser humano é composto do quê? Tá? Então, é nesse sentido que nós vamos tratar. Nós temos 2 posições nessa questão, o dicotomismo e o tricotomismo. O que significa isso? Então, como a própria palavra aqui, de 2 e tri de 3. Então, dividido em 2 partes, dividido em 3 partes. Basicamente é isso que significa esses nomes, tá? Então, a primeira defende que o homem é dividido em 2 partes. Quais são essas? A parte material e a parte imaterial. A segunda defende como é dividido em 3 partes: espírito, alma e corpo. Então ele coloca divisões diferentes, categorias diferentes da primeira divisão. Tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Dicotomismo. Quando Deus criou Adão, tomou o pó da terra e soprou nele o fôlego de vida, para fazer dele um ser vivo ou uma alma vivente. Nós vimos esse texto. Nesse sentido, o ato da criação teve 2 estágios, mas o resultado foi uma pessoa única, né? Então Deus pegou o pó
e depois soprou vida nele. Então nós temos nesse texto a parte material, vamos dizer a matéria-prima, né? O pó da terra, a terra, e a questão imaterial, né? Dando vida para a matéria, vida para o corpo. As partículas da terra fornecem a matéria-prima e Deus soprou a vida de fato. A parte material e a imaterial foram combinadas para produzir uma criatura singular, né? Então veja, o ser humano é composto, né, dentro dessa visão, da parte material e imaterial. São duas partes, mas que na verdade formam um único ser. Elas são indivisíveis. Você não pode você não pode ter um ser humano incompleto, né, só com alma, ou um ser humano só com corpo. Não, o ser humano ele tem a parte material e a parte imaterial. Então, nesse sentido. Todavia, vale destacar que dentro do aspecto material existem diversos elementos, tá? Então, existe uma subdivisão. Então, dentro da matéria você tem o quê? Artéria, ossos, órgãos, pele, cabelo. Tudo isso que é físico, palpável, né? Assim como dentro do aspecto imaterial, também existem outros elementos. Alma, espírito, emoções, vontade, consciência. A própria ideia de coração, né? O coração é tanto uma parte material, mas a palavra coração é também usada no aspecto imaterial, né? Para falar sobre, tem um vínculo aí com a nossa mente, com a nossa consciência. Então, o nosso coração cabe nas duas partes, e a questão da carne também cabe nas duas partes. A gente tem a carne, o músculo, né? Nossa carne física, mas tem a palavra carne, que é usada no Novo Testamento, para se referir a uma inclinação moral negativa que nós temos, né? O nosso desejo para as coisas ruins, o nosso desejo pecaminoso, essa natureza pecaminosa. Ela é chamada de carne. Então ela entraria também nesse aspecto imaterial que o homem possui também. Diante desses argumentos, a morte representa a separação, então, da parte material da imaterial, assim como na ilustração de Tiago. Então, olha o texto de Tiago. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta, né? Então, não tem vida se a alma for separada, se o espírito for separado do corpo. Assim como também uma fé sem obras não vale nada. Então, Tiago usa essa expressão, essa ilustração para falar sobre a fé ali. Essa é a posição dominante dentro da teologia reformada. Então, os irmãos vão ver depois algumas implicações do tricotomismo ruins que nós vamos falar. Então, a maior parte dos estudiosos protestantes, reformados, eles entendem assim: o ser humano dividido em duas partes, a material e imaterial. Então, existem sim diferenças, como eu falei, subdivisões, né? Então, na parte material, você tem o espírito, você tem a alma, apesar de serem sinônimos, né? Nós entendemos que espírito e alma é, na verdade, a mesma coisa, né? Mas eles são usados de forma diferente na Bíblia. Por exemplo, a alma, muitas vezes, ela é usada para se referir ao ser humano total. Por exemplo, Deus soprou vida nele e o fez alma vivente, né? Então, a alma é costumeiramente usada para se referir ao ser humano como um todo. Já a palavra espírito, ela é mais usada para se referir à parte imaterial do ser humano. Você não vê muito a palavra espírito sendo usada para se referir ao ser humano como um todo. Então, existem alguns usos diferentes, mas nós entendemos que espírito e alma são de fato a mesma coisa. Nós temos a questão do coração e da mente, que são palavras que estão ligadas, né? Quando a Bíblia fala do coração, procedem as fontes da vida, ele está falando do nosso interior, do profundo ser do homem, né? A questão onde residem os nossos valores morais, né? Aquilo que para nós é precioso. Então ele usa o coração para se referir a isso. E também tem um vínculo com a nossa mente, a nossa capacidade de ver o mundo à nossa volta. A questão da consciência, né? Que diz respeito
ao nosso discernimento do mal e do bem, que está vinculado às leis que Deus imprimiu no nosso coração, aquelas de Romanos capítulo 2 que nós falamos. Então existem esses aspectos imateriais, a questão da carne que nós já nos referimos. Então tudo isso envolve aí o ser humano. Então teria essas grandes duas divisões, a parte material e a parte imaterial nessa primeira divisão, nessa primeira posição, né, o dicotomismo. Então alguns textos que deixam claro essa posição, além daqueles que nós já vimos, de Tiago e de Gênesis. Então olha só, 2 Coríntios 7:1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então aqui você vê duas divisões, a carne e o espírito, e que na verdade as duas podem se tornar impuras pelo pecado, né? Isso vale acrescentar aqui, nós vamos voltar nesse texto algumas vezes. Mateus 10:28, Jesus falando: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que podem fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Então Jesus fazendo essas duas divisões também. Tricotomismo, então vamos falar um pouquinho sobre isso, tentar entender um pouquinho melhor, tá? Essa é uma linha que propõe uma divisão no homem de 3 partes: espírito, alma e corpo. Esses não consideram que espírito e alma partilham da mesma categoria, assim como faz o dicotomismo, chamando-os de parte imaterial. Então, para o tricotomista, a alma ela está numa categoria separada do espírito. Eles não são sinônimos e eles não partilham da mesma categoria. Apesar de eles serem imateriais, eles estão em categorias diferentes. Para os defensores dessa posição, o espírito é superior à alma e ambos superiores ao corpo, né? Então vamos dizer, existe essa hierarquia na divisão do ser humano. Então o espírito é o mais importante, depois a alma e depois o corpo. Enquanto o dicotomista fala, não existe essa divisão. Ambos são igualmente importantes porque ambos constituem o ser humano como ele é. Tá? Então existe já essa oposição de pensamento entre as duas linhas. O corpo está relacionado ao nosso ser, a alma ao mundo. Então vamos dizer, a alma é aquilo que nos vincula a esse mundo. E o espírito aquilo que nos liga ao próprio Deus. Então nesse sentido o espírito é mais elevado porque o espírito está vinculado com as coisas celestiais. Enquanto a alma, as coisas desse mundo, e o corpo é como nós interagimos com as coisas desse mundo. O espírito e o espiritual, então, devem ser cultivados, enquanto a alma e o corpo são depreciados. Então, se eles estão abaixo da categoria, você pode alimentar o seu espírito e não se importar tanto com o seu corpo e com a sua alma. Isso talvez faz você lembrar de algo que nós estudamos anteriormente, né? Deixa eu colocar aqui. Então essa é uma separação perigosa que muitos tricotomistas fazem e que pode inclusive desembocar em implicações docéticas. Então a questão do docetismo, que era um pensamento do gnosticismo, que eles diziam que o espírito é bom e o corpo é mau. E o que você fazia com o espírito não afeta o corpo. Eles diziam até que o corpo é, na verdade, o cárcere do espírito, né? E esse precisa ser liberto do corpo. Então isso levava, na prática, a uma vida pecaminosa, a uma vida libertina. E eles tinham a ideia de que o espírito, de forma alguma, era afetado pelo pecado. O espírito, de forma alguma, era afetado pelos feitos do corpo. Então, a ideia tricotomista, ela está próxima disso. Ela está a um passo disso. Então, existe esse perigo, tá, nessa posição. Talvez, a princípio, ver assim,
3 partes, tudo bem, não parece nada de mal, mas existem essas séries de implicações dentro daqueles que partilham dessa ideia. Por isso que ela fica perigosa, né? E por isso que nós ensinamos que ela deve ser rejeitada. Os 2 textos mais utilizados pelos tricotomistas para defender seu pensamento e que iremos refutar são Hebreus 4:12 e 1 Tessalonicenses 5:23. Então são os textos, vamos dizer, prediletos que eles usam. Vamos vê-los. 4 Hebreus, né, esse primeiro. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Um texto conhecido. E mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então, o que o autor está falando? Está falando sobre o poder e a eficácia da palavra de Deus. E para explicar sobre o poder e a eficácia da palavra de Deus, ele a compara com uma espada afiada de 2 gumes, né? E aí surge essa expressão, que ela é capaz de dividir alma e espírito, talvez sugerindo um apoio à visão tricotomista. Então eles pegam essa partinha. Então talvez a princípio o texto pareça separar a alma de espírito e apoiar o pensamento tricotomista. Todavia devemos observar o propósito do texto. Observe que o autor utiliza o elemento da hipérbole, né, esse exagero, como um símbolo para explicar o poder da palavra de Deus em manifestar as intenções mais profundas e ocultas de uma pessoa, assim como explicado no mesmo verso posteriormente, né? Então você vai ver depois, né, ele explica que é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, o que o autor está, na verdade, fazendo é usando uma figura, um exagero de separar coisas que são inseparáveis para mostrar como a palavra penetra fundo em nós, né? Então, ele está usando um elemento textual para explicar uma ideia. Então, você não pode usar essa ilustração para tirar uma doutrina daí. É a mesma coisa quando Paulo fala em 1 Coríntios 13, ainda que eu fale a língua dos anjos, né? Ele está usando também uma hipérbole ali, basta você ver o contexto. Então você não pode dizer que o falar em línguas é língua dos anjos, usando esse texto, porque ele está usando um exagero, uma hipérbole. Não estou dizendo que não existe línguas, tá bom? Só estou dizendo que falar em línguas não significa falar uma linguagem angelical, tá? É só esse. A gente vai falar sobre línguas mais para frente, então pode guardar suas perguntas. Só estou dizendo que é um outro exemplo de hipérbole que aparece ali na Bíblia, assim como nós vemos em Hebreus 4. A palavra de Deus consegue penetrar e separar aspectos do íntimo mais profundos do homem, que esse naturalmente não consegue discernir. O texto está em paralelo com Jeremias 17, também conhecido, que fala assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. Então, o nosso coração é enganoso, corrupto, e só o Senhor pode penetrá-lo. Nem nós mesmos conseguimos sondá-lo. É isso que diz o texto. Que a palavra de Deus, Deus faz isso com a sua palavra, que penetra, esquadrinha e traz à tona o nosso coração como ele é, tá? Nesse sentido. O outro texto é 1 Tessalonicenses 5:23, que diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aparecem os 3 elementos, e eles dizem então, olha, Paulo dividiu o homem em 3, né, usando esse texto. Então os tricotomistas defendem que os 3 elementos mencionados no versículo definem as partes do homem, enquanto os dicotomistas dizem que, na verdade, representam um resumo de quem era o homem por completo. Então Paulo está resumindo elementos do homem para dizer o homem por inteiro. Deus abençoe todas as áreas da vida de vocês.
Outra questão, de outra maneira, por que Paulo não citaria, por exemplo, o coração, a mente, a consciência e as outras partes? Ou seja, se ele está preocupado em falar todas as divisões do homem, por que ele deixa essas de fora? Então, vamos dizer, a preocupação de Paulo não era falar as divisões do homem, e sim um resumo de quem o homem é por inteiro e que a bênção de Deus estaria sobre todas as facetas da vida do homem. Então, essa é a forma que nós defendemos e entendemos esse texto. Então, outros argumentos contra essa posição. 2 Coríntios 7:1 mostra claramente que o espírito ele pode ser tocado pela impureza, não é? Tanto da carne como de espírito, nos purificar de toda impureza, tanto do físico como do espiritual. Hebreus 10, todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Os tricotomistas falam que a alma é aquilo que nos liga a esse mundo, mas a alma aqui é usada para falar sobre Deus. Então perceba que é outra contradição que acontece, que aparece. Aqui a alma é usada para se referir a Deus, e dentro da proposta do tricotomismo, a alma é o que liga o homem ao mundo, e não entende de Deus, né? E não pode de forma alguma estar relacionado com as coisas espirituais. Resumindo, né? Então para a gente encerrar. O dicotomismo, ser humano dividido em duas partes, imaterial e material, com suas devidas subdivisões. O tricotomismo, ser humano dividido em três partes totalmente distintas, espírito, alma e corpo, sendo um superior ao outro. Então existe uma hierarquia das divisões, o que não existe no dicotomismo. Posição dominante na fé reformada é o dicotomismo. Amém? Vamos orar para nós encerrarmos? Vamos colocar em pé.